mais uma vez aqui para nós falarmos sobre um assunto muito chato para algumas pessoas. Chato, incompreendido e difícil. Só que tudo se torna difícil quando a gente não se dispõe a aprender. Porque tinha tantas coisas difíceis para mim e que agora eu estou aprendendo, nessa fase mesmo em que nós estamos passando, eu não vou mentir, eu não tinha facilidade com a parte da informática. Mas eu precisei aprender, eu precisei querer aprender para poder me engajar e entrar no grupo, senão eu ficaria de fora. A mesma coisa são vocês. Vocês precisam querer aprender a matemática, né? Porque na enfermagem também existe matemática, porque lá fora, quando forem participar de seleções, seja em hospital público, seja em hospital privado, não importa onde, todas as seleções, a parte escrita, sempre existe cálculo de gotejamento para que o paciente não tenha complicações. E a maior das complicações é em relação à dosagem ou sobrecarga circulatória. A sobrecarga circulatória é quando você mexe nesta pinça daqui, ó. Você mexe nessa pinça daqui de forma aleatória. E você sabe que não é assim. Você sabe que essa pinça, levantando, você vai, e todo o equipo tem, levantando você vai abrir sistema totalmente e o líquido vai estar correndo de uma forma contínua, sem precisar você contar. Já quando você baixa, você está diminuindo o gotejamento. E quando você deixa correr, como eu mostrei anteriormente, você leva o paciente à sobrecarga circulatória, que de repente ele tem um problema cardíaco, você não sabe, e aí você está colocando muito volume líquido para o coração dele trabalhar. Aí você vai complicar. E em relação à dosagem, é você colocar aqui uma medicação numa dose diluída no soro, numa dose duplicada ou triplicada do que foi prescrito para aquele paciente, levando o paciente, de repente, até uma dose letal. Então, a importância do cálculo é essa. Não vamos fazer isso para irritar aluno, para poder prejudicar, nem para poder... Não, a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é fazer com que façamos a assistência na hora de uma medicação, de um gotejamento, façamos uma assistência precisa, correta. Ah, então está prescrito 2 gramas, eu só vou colocar 1 grama. Também não está adiantando nada. Está fugindo do medo de repente colocar uma dose mais alta e você está deixando uma dose mais baixa. Então não vai surtir o efeito esperado. O médico vai esperar que o paciente melhore e cadê dele melhorar? E nada dele melhorar. Então, uma coisa sempre vai levar a outra, nem de menos, nem de mais. Esse cálculo que nós ensinamos é para que você administre, para que você faça a infusão, tanto de soluções como de medicamentos, de forma correta. Correta. Uma observação antes de começar os cálculos. Cuidado com as áreas aqui. Esse soro não pode secar totalmente, porque eu sei que aqui vai entrar bolhas de ar. E essas bolhas de ar entrando no sistema do paciente, pode levar o paciente a uma embolia pulmonar, cerebral, renal ou em qualquer outro vaso onde o êmbolo pare. Não posso também deixar secar, porque no momento que seca e não tem mais nenhum líquido para entrar, começa a formar um coágulo, porque o sangue só não retorna porque tem alguma coisa entrando.
A partir do momento que o sangue retorna, é porque não tem mais nada para ser infundido. Aí o que acontece? Coagula aqui. O que nossas coleguinhas lá fazem a grande maioria das vezes? Torce, ou então chega aqui, abre, tá? Pega uma seringa, empurra o coágulo e o coágulo flui pela corrente sanguínea, levando o paciente a uma trombose. Cuidado com isso, gente. Não façam com os outros o que você não queria que fizessem com vocês. Eu, quando entro, hoje eu sou tão crítica, que eu sou, assim, mal vista nos hospitais quando eu vou acompanhar alguém e principalmente quando eu sou paciente. Por quê? Porque quando a gente aprende, e principalmente quando a gente conhece os riscos, a gente passa a ser muito crítico. Eu sou altamente crítica, eu não vou mentir para você não. Quem for cuidar de mim no hospital, cuide muito bem. Porque se eu estiver acordada, se eu estiver olhando para o que estão fazendo, a assistência que estão me prestando, e eu observar que tem alguma coisa errada, e se eu olhar para a pessoa, porque eu tenho uma memória muito boa, viu? Eu posso não lembrar do nome, mas da fisionomia eu lembro. Eu olhar para a pessoa e saber, você foi meu aluno. E não foi assim que eu lhe ensinei. Aí pronto. A pessoa se desconcerta toda. Então é bom que vocês não esperem chegar uma professora, nem uma pessoa instruída. Façam igual para qualquer que seja o paciente. Não esperem chegar uma pessoa que vai reclamar, tá certo? Façam assim, porque assim farão com você quando você se internar, quando você precisar da assistência. Vamos lá começar os cálculos. Nós temos cálculos de macrogotas, de microgotas, e nós temos cálculos de transformação de dosagens, tá? Eu vou começar já realizando os cálculos, porque na verdade, esta aula daqui não é nova para vocês. É uma recapitulação, é uma revisão e principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade na realização de contas. Existem dois segredos que eu observei nos alunos. Dois. Primeiro, dificuldade na tabuada. Não existe possibilidade de você realizar uma conta, uma operação, principalmente de divisão e multiplicação, se você não tem conhecimento de tabuada. Outra dificuldade que eu tenho observado muito, falta de interpretação. O problema está ali na tua frente, os dados, o problema está te passando, você tem todos os dados ali, mas você não sabe nem por onde começar, você não sabe qual a fórmula que você vai usar. Gente, eu vou tentar, não vou dizer que eu vou conseguir não, tá? Mas eu vou tentar, com todo amor e carinho, vou aqui pedir para descer um espírito de um professor de matemática para ver se vocês conseguem entender um pouquinho da importância dessa disciplina, tá? Que ela não está querendo só complicar a cabeça de vocês, é para vocês não levarem o paciente a complicações ou quem sabe até o óbito. E óbito que você não vai poder reverter depois. Porque se eu faço uma lavagem intestinal com uma solução errada, é uma lavagem intestinal, está indo para o ânus. Eu posso fazer voltar. Mas se eu faço uma medicação e vou infundir na veia e eu vejo que foi a medicação errada, eu não tenho mais como depois voltar com a seringa vazia, naquele mesmo furinho que eu infundi, eu fazer a medicação voltar, porque ela já fluiu com a corrente sanguínea, acabou. Agora o que você tem a fazer, meu amor, é só rezar e esperar os efeitos colaterais. Só isso, mais nada.
Infelizmente, não fujam dela, da matemática, porque ela é importantíssima. E isso para o nosso dia a dia. São duas disciplinas para mim que são imprescindíveis. É o português e a matemática. Você falar errado é a coisa mais horrível do mundo. Horrível você falar errado. Olha, são duas coisas. Quando eu estou corrigindo uma prova, que eu vejo, que eu leio uma frase, uma palavra errada, dói minha córnea. E quando eu estou conversando com algum aluno, que o aluno vem falar alguma coisa errada, dói meu tímpano. Então, por favor, façam diferente. Eu estou rindo, mas é porque eu estou lembrando de algumas situações que eu passei e que eu continuo passando. Não estou reprovando ninguém. Só estou querendo que vocês recebam um incentivo e saibam que isso é importante para a profissão de vocês. Não estou falando para a disciplina, não. Para a profissão, para o dia a dia. Ver como é bonito uma pessoa falar português corretamente. É lindo. Você sabe a concordância, você tem uma boa dicção, você se deixa entender, você faz com que a pessoa entenda você. E a matemática é necessário em tudo. Mas vamos deixar de falar, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos começar os cálculos. Vamos lá. Foi prescrito ou é prescrito uma infusão de 350 ml de solução ringelactato. E eu já falei nessa solução em aulas. Para correr em 6 horas. Calcule o gotejamento de soro para aproximadamente. Bem, gotejamento. Quando ele fala em gotas, ele não está discriminando se é microgotas ou macrogotas, mas é gotas. Se é gotas, é a gota grande, não é a gota pequena. Porque se fosse a gota pequena, ele iria especificar microgotas. Então vamos para a fórmula que vocês já têm obrigação de ter conhecimento, porque vocês viram em fundamentos, vocês viram na disciplina de técnicas e ainda estou agora fazendo esse terceiro momento com vocês. Então vamos lá para a fórmula. Número de gotas é igual volume sobre tempo vezes 3. Essa aqui é a fórmula. Bom, aí foi o que eu falei anteriormente, a dificuldade na interpretação. Vamos ver os dados que o problema está te passando. Ele está te passando volume. Olha aqui o volume. Ele está te passando o tempo, que é dado em horas. E ele está pedindo gotas. O que você quer mais? Qual é a dificuldade para você saber que a fórmula é de macrogotas ou de gotas? Então vamos lá, se é isso que ele quer, é esse que vai ser o meu x. X vai ser igual. X é uma incógnita chamada na matemática, tá? É aquilo que a gente quer descobrir. Volume, 350. Tempo, 6. E uma constante que em todo problema e toda fórmula que você for usar para resolver aquele problema de macrogotas ou gotas, você vai usar o 3. Então tá aqui, vezes 3. Então vai ficar 350 dividido por 3 vezes 6, 18. Até aqui eu tenho alunos que fazem uma facilidade tamanha. Aqueles que conseguem interpretar. Mas quando chega na conta não conseguem fazer. Porque aqui você vai precisar fazer isso, ó. Deixem sempre um espaçozinho aqui, que é uma dica que eu dou, para que você tenha como descer o zero imaginário. Tá? Então vamos lá. Eu tenho 2 algarismos. Com um só eu não teria como dividir. Então eu vou ter que usar, em vez de 3, eu vou ter que usar 35.
35 dividido por 18. Eu vou ter que colocar um número no quociente que multiplicado pelo divisor dê igual ou menor que 35. Não pode dar maior. Aí eu sei que se eu colocar 2 vezes 18 dá 36. 36 já é maior que 35, mesmo que seja um algarismo, mas já é maior, então para mim não dá. Então eu só vou usar 1. 1 vezes 18, 18, 18 para 35. 17. Muito bem. 17. 17 é o resto. Tá? Não é o número que eu vou dividir de novo por 18. É o resto. Aí eu vou baixar o 0 para formar um novo número, para poder então dividir novamente por 18 e zerar a minha conta, ou então deixar no resto. E arredondar aqui o meu resultado, como eu vou mostrar. 170 por 18... Aí a gente sai multiplicando. Meu professor de matemática me ensinou assim. 18 vezes 7. Eu sei que 1, 2, 3 não dá, porque vão dar números pequenos. Então eu vou colocar 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 1 vezes 6, 6 com 4, 10. 108 para 170, ó, tá longe. Então, vamos pular para o 8. 8 vezes 8, 64. 1 vezes 8, 8. Com 6, 14. 144. Ó, já está se aproximando. Se eu colocasse mais um 18 aqui... Vamos ver quanto ficaria, porque aqui, em vez de 8, seria 9, né? 8 com 4, 12, vai 1. 4 com 1, 5 e 1, 6. 162. Então, aqui dá 9. Será que eu errei em alguma coisa? Bem... 9 vezes 18 dá 162. 162 para 170, 8. E outra coisa que meu professor me ensinou, que eu nunca esqueci, Juscelene, algarismo embaixo de algarismo, para a coisa não ficar torta e você não se perder e você não errar na conta. Então, aqui ficou 8. Mas acontece que eu estou fazendo um cálculo de gotas. E eu preciso finalizar para poder arredondar, ou para mais, ou manter aquele número. Aquele número de gotas. Aí eu desço um 0 aqui imaginário. Esse é o 0 imaginário. Quando eu desço esse 0 imaginário, eu já trago para aqui uma vírgula. Aí vai ficar 80 por 18. 80 por 18, eu vou colocar aí uns 5. Deixa eu colocar aqui uns 5. Deixa eu multiplicar 18 por 5. 5 vezes 8, 40. 1 vezes 5, 5 com 4, 90. Tá muito. Então, já não é 5. 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 1 vezes 4, 4 com 3, 7. Pronto, fechou. Deu menor que 80. Então, o númerozinho que vem para cá é o 4. E o númerozinho que vem para cá é o 8. Baixaria 8, 0 e ficaria 4, 4, 4, 4, 4, que isso daria uma chamada dízima periódica. Mas o que me interessa é o resultado. Então, meu X aqui foi 19,4.
Respondam-me se eu posso pegar, contar aqui 19 gotas, isso a cada minuto, viu? A cada minuto. Uma gota, 2, 3, 4. Aí chego no 19. Quando eu chego no 19, a próxima eu vou ter que cortar ela ao meio. Eu consigo fazer isso? Não consigo. Então, o que a matemática me permite fazer? Arredondar. Então, eu pego aquele número e tem um matemático que deixou bem claro para a gente assim. Quando você precisar arredondar o número decimal, você vai para o algarismo depois da vírgula. Se o algarismo depois da vírgula for maior que 5, se ele for maior que 5, tá? Aliás, esse algarismo for maior que 5, eu tiro a vírgula, o algarismo e aumento um aqui. Mas, se o algarismo depois da vírgula for menor que 5, tiro esse número, tiro a vírgula e permaneço com o anterior. Então, o meu x é igual a 19. Eu vou contar ali por minuto 19 gotas. É isso, a matemática é isso. Mas para isso você não é com um exercício, nem com 2 exercícios que vocês vão conseguir aprender, não. É você fazer repetidamente vários exercícios e quanto mais você vai fazendo, mais você vai aprendendo e vai ficando feliz. E quanto mais feliz você fica, mais querendo resolver outros problemas você fica também. E aí, termina ficando expert em matemática, sem perceber. E aí você fica se perguntando, meu Deus, tanto tempo eu perdi, não podia ter aprendido isso antes? Vamos para o próximo. Para se cumprir a prescrição médica isso é o que vai estar lá prescrito pelo médico, viu? Soro fisiológico, 500 ml em 6 horas. O gotejamento é mais uma vez gotas, então é a mesma fórmula. Número de gotas é igual volume sobre tempo vezes 3. Eu repito para memorizar, viu? Que eu poderia ir direto. Volume, 500. Tempo, 6 vezes 3, que é a constante. 500 por 18. Agora vem o borogodó. Esse é o borogodó. Costumam falar, né? Que é o mais difícil. Eu não acho. 50 por 18. Bom, a gente viu que 35 por 18 ali só deu 1, né? Que foi o primeiro algarismo daqui. 1 vezes 18. Mas aqui é 50, não é 35. Então, eu posso ir para 2. Porque se eu tenho certeza que se eu colocar o 3 aí, vai dar mais. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 1 vezes 3, 3. Com 2. Olha aqui. Já não me serve. Porque deu mais do que 50. Então, o número que vem para cá é o 2. 2 vezes 18 dá 36. 36 para 50. 14. Aí eu vou e baixo o número. 0. 140 por 18. Vai dar quanto? Acho que dá 7. Vamos lá. Vamos tentar. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. 56, vão 5. 1 vezes 7, 7 com 5, 12. Mais 18. Se eu colocasse mais 18 aqui,
14 vai 1, 4 e 4. Então, o número que vai é o 7. Porque se fosse o 8, daria mais. Esse mais não me serve. Então, 7 vezes 8 dá 126. 126 para 140, 14. Baixa um zero imaginário. Vírgula. Aí a mesma coisa. Aqui 140 não foi 7. Aqui também vai ser 7. E aí vem 14 de novo, aí depois eu baixo outro zero, depois vem 7, 7, 7, 7. E a mesma situação. Eu fiz praticamente repetido para poder vocês memorizarem. Dízima periódica. Certo? Então vamos para outro problema. Aqui eu já mudei um pouquinho, tá? Aqui eu já coloquei assim. Numa administração de 400 ml de soro glicosado, com mais 250 de soro fisiológico, correndo em 12 horas, deve-se manter o gotejamento em microgotas. Eu já mudei a fórmula. Mudei o volume e mudei a fórmula. O volume aqui vai ser 400 mais 250, que vai ser igual a 650 ml. E mudei a fórmula, que é número de micro é igual volume sobre tempo. Não tem constante. Por quê? Porque a gente sabe aquela relação que uma gota é a mesma coisa que, ou está relacionado a 3 micro. Ou seja, enquanto uma gota grande pinga, tem que pingar 3 pequenas para poder se igualar a esse volume daqui. Por isso que o 3 está na fórmula do macrogotas, mas ele não se encontra na fórmula do micro. É em relação àquilo ali, aquela explicação. Tá? Então, aqui é no macro. Se eu tenho aqui para o micro, que está pingando pequenininho, mas tem que pingar 3 para poder ter o mesmo volume de uma gota grande. Então, vamos lá. Volume, 650. Tempo, 12 horas. Aqui, ó. Volume e tempo. Aqui eu faço assim. 65 por 12. Alguém já sabe de cabeça? 5. 12 vezes 5, 60. Ou 5 vezes 12, daqui dá 60. Para 65. Professora, por que você... Já me perguntaram isso em aulas, viu? Por que sempre coloca esse zero? Foi assim que eu aprendi, é assim que eu faço para eu não me perder na conta. Então, algarismo embaixo, porque de repente eu posso pegar o 5, como eu já fiz alguns alunos, já vi alguns alunos fazerem, e botar o 5 bem aqui. Ou então debaixo do 6. Aí, para não acontecer isso, né, para que eu não cometa esse erro, eu faço isso. Tá certo? O resto aqui é 5. Aí eu desço 0. Aí vem 50 por 12. Já não vai ser mais 5, porque 5 vezes 12 foi 60. Então, aqui tem o 50. Vamos tentar o 4. 12 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. 48. 48 para 50. Baixo um zero imaginário e venho com a vírgula. 20 dividido por 12, 1. Né? Porque 12 vezes 2 dá 24. 1. Daqui eu coloco o resto, termino a conta. Mas o que me interessa é isso aqui, ó. Aí eu vou arredondar, porque isso aqui é conta. Aí eu vou arredondar.
Então, meu X vai ser igual. Isso aqui não é menor que 5? Corto. Corto vírgula e mantenho isso aqui. Então, vão ser 54 microgotas por minuto. Pronto. Porque tudo eu sempre vou contar em cada minuto. E aqui eu tô finalizando o trabalho com vocês, tá? Eu vou fazer só esse último daqui, para não dizer que eu deixei o quadro em branco. Eu quero deixar ele todo, né, preenchido, para poder, então, me despedir de vocês e a gente para a próxima aula, tá? Claforam, prescrito Claforam, que é um antibiótico, a dose dele é 750 miligramas. Olha o que eu falei em relação à dosagem, dose letal. Cuidado, 700 miligramas pode ser prescrito para mim, mas para uma criança de 1 ano vai ser totalmente diferente. Por isso que a gente precisa saber fazer a conta. A apresentação do Claforam que eu tenho no hospital e com que eu tenho que trabalhar, porque eu não tenho outra alternativa, é de 1 grama. Com diluente de 10 ml. Eita, que essa professora agora complicou, foi tudo. Eu não compliquei nada não, é muito fácil. É só você colocar o que foi prescrito, que foi 750 miligramas, e o que você tem, que é 1 grama, diluído em 10 ml. Só isso. Isso aqui é uma arrumação, tá? Aí o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou colocar o que eu tenho, porque é com que eu vou trabalhar. 1 grama, aqui eu vou ter que transformar, ó, miligrama e grama. 1 grama corresponde a 1000 miligramas, diluídos em 10 ml. Concordo? Concordo. Mas o que o médico prescreveu foi 750, não é 1000 miligramas. Então, 750 miligramas. Eu vou aspirar quanto desse frasco?